Oi, oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Nesse vídeo vou mostrar para vocês um pouco da minha produção, vou mostrar várias decorações de bolo, então bora acompanhar tudo certinho para não perder nada. Vou falar para vocês o bico que eu vou utilizar, quanto que pesa cada bolo, então é muito importante você acompanhar todo o vídeo. Já vou pedindo para você também, se você não é inscrito, por favor se inscreve para ajudar o canal a crescer. Já deixa o like também que ajuda bastante o canal e eu sei que você está gostando do conteúdo. Assina o sininho de notificações porque assim toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber. E bora compartilhar também. Então é isso, gente, desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Aqui, ó, pessoal, aqui eu tenho um bolo de 4 kg, eu fiz ele todo em roseta. O chantilly que eu utilizei foi o chantilly Amélia. O bico que eu utilizei para fazer a roseta foi um M da Wilton. E aqui eu coloquei o topper de flamingo, o bolo inteiro em roseta. Aí o tamanho desse bolo, ele é 26 cm por 36 cm. E vai pesar em torno de uns 4,5 kg mais ou menos de bolo. Aí deu 2 camadas de roseta aqui na lateral, por causa que geralmente bolo retangular é um pouquinho mais baixo. Aí, pessoal, além de ele ter dado uns 4,5 kg, eu tô falando isso porque o peso pode variar. Se for recheio mais leve, o bolo é mais leve, vai pesar em torno de uns 4 kg. E se for um recheio mais pesado, até 5 kg. Então olhem para vocês verem que ficou bem bonito mesmo. E sobre a quantidade de chantilly, foi praticamente 1 litro de chantilly para cobrir todo esse bolo, por causa que roseta usa bastante chantilly. Então é isso, gente. Deixe aí nos comentários uma nota de 0 a 10 que você dá para esse bolo aqui. Aqui, ó, pessoal, um bolo super bonito para vocês de batizado. Esse bolo está sendo feito no aro 25 centímetros e ele ficou com 12,5 de altura. O recheio é de doce de leite com abacaxi e ele vai pesar em torno de uns 2,5 kg até quase 3 kg. Por quê? Porque doce de leite é um recheio bem pesado, inclusive quem quer saber, eu cozinho meu leite condensado na panela de pressão. E abacaxi é bem pesado também, então por isso que pesou tudo isso. Mas esse bolo de 25 por 10, ele pesa em torno de 3 kg até 4. Aí se for, por exemplo, um recheio de mousse de leite ninho, mousse de chocolate, ele vai pesar em torno de 3,200, por aí, 3 kg. Agora se for um recheio mais pesado, pesa mais. Gente, olha que belezinha. No topper aqui escrito Luca, que é o nome do menininho que vai fazer o batizado. Aqui eu coloquei uns passarinhos, o anjinho aqui, olha a cruz aqui na frente. E pessoal, ficou super bonita. Olha essas rosetas para vocês verem. Tá super certinha. E dessa vez eu fiz uma roseta um pouco menor, porque eu queria fazer 3 camadas de roseta e não ficar muito apertada aqui na parte do lado. Então olhem para vocês verem que rosetas lindas. Gostei bastante do resultado. Gente, na minha opinião, acho que esse é um dos bolos mais bonitinhos e fofinhos que eu já fiz aqui no canal. Então comenta aí, qual que é o bolo mais bonito que você acha que eu já fiz aqui no canal, dos que você já assistiu? Comenta aí que eu quero saber. Também deixe de qual cidade que você é, que eu quero saber, e vou dar um coraçãozinho no seu comentário, combinado? Então é isso, gente. Aqui, ó, pessoal, tenho mais um bolo para mim mostrar para vocês. E esse bolo é um bolo feito no aro 15 centímetros por 10 de altura. Porém, eu montei ele dentro da forma e ele já ficou com uns 11,5, quase 12. Então agora com o chantilly ele deve ter ficado com uns 12, 12,5 de altura. Aí, gente, aqui esse bico eu utilizei o bico 22 da Wilton para fazer esse movimento de cordinha que vocês estão vendo. Eu fiz esse bolo de acordo com a cliente que queria que fizesse um bolo similar ao que ela mandou a foto para mim. E eu fiz similar. Aí eu utilizei inclusive a mesma espátula da referência, o mesmo bico, então ficou praticamente quase a mesma coisa. Aí, gente, coloquei umas pérolas aqui que eu faço com chocobol. Chocobol eu compro o chocobol branco e coloco o pó nacarado para ficar dessa cor. Aqui são rosetas que eu utilizei o bico M da Wilton. Vocês podem reparar que tem umas maiores, umas menores, mas é igual a da referência mesmo. E mais uma coisa, gente, se vocês perguntarem que cor que é essa que eu estou utilizando, para mim fazer essa cor eu fiz uma mistura. Eu utilizei o corante
o corante Bordeaux Dark Color e junto eu coloquei umas gotinhas de marrom. Esse marrom que eu usei é da Iceberg. Eu coloquei o corante marrom porque a referência ela tinha deixado um rosa mais fechado. E se você quer fazer um rosa mais fechado, qualquer cor que seja, você pode colocar uma gotinha de marrom, que vai deixar uma cor mais fechada, vintage, alguma coisa assim, gente. Então esse é mais um bolo. Aí sobre a questão do valor, eu vendo ele no valor de R$50, porém como eu sempre falo para vocês no vídeo, o valor pode variar de acordo com região para região. Por exemplo, você pode pagar mais barato na farinha, mais barato no açúcar, às vezes você paga um pouco mais caro que eu. Então por isso que é muito importante a gente saber o valor do nosso produto para saber cobrar de forma correta. Então, gente, é esse o bolo. E deixa aí nos comentários uma nota de 0 a 10 para esse bolo. Aqui, ó, pessoal, tem mais um bolo decorado. E esse bolo é aquele bolo de 3 quilos. Ele está sendo feito na forma 20 por 30. Aqui eu fiz uma caldinha com ganache. Eu fiz ela mais molinha de propósito para ficar mais escorridinha. Aqui eu utilizei o bico 4B para fazer essas conchinhas. É o 4B da Mago. Coloquei umas raspas de chocolate e um morangão. Gente, olha que bolo bonito. Aí o pessoal vai me perguntar o valor. Esse bolo eu vendi ele no valor de R$125, porém o valor depende de região para região, combinado? Sobre o valor que o pessoal sempre fala, que às vezes o bolo meu tá barato, mas não é porque depende da região. Às vezes você paga um pouco mais caro em algum ingrediente ou paga mais barato, por isso que você tem que saber quanto que custa o seu bolo para saber o quanto cobrar, combinado? Então esse é mais um bolo. Aqui, ó, pessoal, tenho mais um bolo decorado e esse bolo foi um bolo feito na forma 36 por 26. É um bolo que vai dar aí uns 4 quilos por causa de ser recheio de mousse. Mas se for brigadeiro, dá até 5 quilos de bolo, gente. Aí, aqui eu fiz um acabamento com uma espátula de textura na lateral aqui, lembrando que é um bolo retangular. E aqui eu utilizei o bico 1M da Wilton para fazer essas conchinhas, utilizei um M para fazer a roseta aqui também. E coloquei aqui aquele xerém, sabe, que o pessoal usa, que é amendoim moído, castanha moído, tem de diversas oleaginosas aí, gente. Aí, gente, para quem quer saber o valor, eu vendo esse bolo no valor de R$160, porém, como eu sempre falo para vocês, o valor pode variar de acordo com região para região. Lembrando que esse chantilly é um chantilly de chocolate mesmo, que eu que fiz, já tem receita no canal ensinando como fazer, vou deixar nos cards e fica bem bonito mesmo. Dá uma nota aí que vocês dariam de 0 a 10 para esse bolo e se você tá com vontade de comer esse bolo, comenta hashtag tô com vontade. Aí deixa também de qual cidade que você é que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, combinado? Então esse é mais um bolo, gente. Aqui, ó, pessoal, tem mais um bolo decorado mostrando para vocês e esse bolo é um bolo de 2 quilos. Ele está sendo feito na forma 17 por 25, ele tem 17 aqui e 25 aqui, porém depois com a chantilly ele fica com uns 26 por 18, por aí. Aí, gente, para mim fazer esse bolo é um bolo bem simples de fazer, porém fica muito bonito. Aqui eu utilizei o bico 112 da Wilton para fazer esse acabamento aqui de babado na lateral. Eu fiz isso na lateral de todo o bolo para vocês verem, ó. Eu quis fazer um babadinho mais marcadinho. Aí se você quiser um babado um pouco mais fininho, é só você pressionar um pouquinho menos. Porém eu queria que ele ficasse bem marcadinho. Aí ficou desse modelo que vocês estão vendo. Aí, gente, essa cordinha aqui que vocês estão vendo, que alguns conhecem como torcidinho, eu fiz com o bico 4B da Mago, mas vocês podem fazer com o bico pitanga que vocês acharem melhor. Eu gosto desse bico porque ele não é nem muito grande, nem muito pequeno. Com o mesmo bico que eu utilizei aqui para fazer o trançadinho, eu fiz aqui as pitanguinhas embaixo, que é com o bico 4B da Mago. E para quem quer saber também em relação ao corante, eu misturei o corante vermelho e o corante amarelo. Coloquei uma quantidade um pouco a mais de vermelho e um pouquinho de amarelo, para ficar nesse tom de salmão que vocês estão vendo. Aí aqui eu utilizei um pincel de silicone em cima para fazer esse detalhe que vocês estão vendo. E aqui também eu tenho as rosas feitas com o bico 126 da Wilton. Ele é um bico de rosa bem grandão, porém fica muito bonito.
Olhem para vocês verem. Aí eu coloquei 3 rosas de cada lado. Aqui são pérolas feitas de chocobol. Eu compro o chocobol branco, coloco o pó nacarado, dou uma misturadinha e fica desse jeito que vocês estão vendo. Fica super bonito, compensa muito mais do que comprar a pérola pronta. E essas folhinhas que eu fiz para fazer o acabamento, eu estou utilizando o bico 366 da Wilton, que ele é um bico de pato, que alguns conhecem como bico folha também. E se você não tiver o 366, pode ser um bico folha. Porém, eu gosto desses que são desse formato, que ele geralmente tem costume de deixar a folha mais pontudinha. Então esse é o bolo, gente. Dá uma nota aí, quanto que vocês dariam de 0 a 10 para esse bolo? E para o pessoal que sempre me pergunta por quanto que eu vendo o bolo, esse bolo eu vendi ele no valor de R$90, porém, como eu sempre falo para vocês, pode variar de região para região, de acordo com o valor dos seus ingredientes e tudo mais. Então é esse o bolo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, ó, pessoal, tenho mais um bolo decorado e esse bolo é um bolo feito na forma 30 por 20, que é um bolo que dá em torno de 3 até 4 kg de bolo se for muito bem recheado. Aí, para mim fazer esse bolo, aqui eu utilizei o bico 112 da Wilton para fazer esse movimento de babado. Ele é um bico folha, fica bem bonito. Inclusive, se você não tiver o 112, tem o 115, tem o 71, tem diversas numerações e tem diversos tamanhos. Para mim fazer essas conchinhas que vocês estão vendo aqui, eu utilizei o bico 4B da Mago. Na minha opinião, um dos bicos que eu mais gosto de usar. Eu acho que fica bastante bonito. E ele é um bico que não é nem muito pequenininho, que usa muito pouco chantilly. E também não é aquele bico muito grande que fica exagerado. Então, para mim, esse é um dos melhores bicos que tem. Aí, gente, aqui eu tenho as rosetas. Dessa vez eu fiz elas do movimento invertido, que no caso algumas pessoas fazem de cima para baixo e algumas de baixo para cima. Geralmente eu faço de cima para baixo, mas hoje eu quis fazer assim para ficar um pouco diferente. Aí aqui é o chantilly vermelho, e para quem sempre me pergunta, para mim fazer esse chantilly vermelho eu coloquei o corante amarelo primeiro, o amarelo gema, e depois adicionei o corante vermelho da Arcolor, que é um corante em pó. Aí, gente, aqui eu tenho umas pérolas que eu faço com chocobol. Eu peguei o chocobol, coloquei corante preto e pó nacarado, misturei e deixei secar e ficou essas bolinhas, essas pérolas pretas. Ficou bem bonito. Aí, gente, é praticamente isso. Ele ficou com uns 10 de altura, porque ele tava com 8,5. Aí depois com chantilly e tudo vai ficar com 10 de altura. Aqui eu coloquei os toppers. Para o pessoal que sempre me pergunta, o topper é eu mesmo que faço. Inclusive já tem um vídeo no canal falando sobre topper. Vou deixar nos cards para vocês. E olhem que bolo bonito. Aí, para quem sempre me pergunta o valor desse bolo, eu vendi ele no valor de R$130, porque é um recheio que tem abacaxi e tudo mais, então eu cobro R$5 a mais. Porém, como eu sempre falo para vocês, o valor pode variar de região para região e de acordo com o valor que você paga no seu ingrediente. Comenta aí por quanto que você venderia um bolo como esse. Aqui, ó, pessoal, é um bolo do tema da LOL. Esse bolo está sendo feito num bolo de 2 kg, ele está sendo feito na forma 25 por 17. Aqui eu utilizei o bico 4B para fazer essas ondinhas. Para fazer essa cor de corante eu utilizei esse corante aqui que vocês estão vendo, que é o corante azul turquesa da Mago. Acaba que não está focando tão direitinho, mas é o azul turquesa da Mago. E eu peguei e utilizei ele para fazer toda a lateral. Aí com o mesmo bico 4B eu fiz essas conchinhas que vocês estão vendo na cor rosa. Para mim fazer essa tonalidade de rosa que vocês estão vendo, eu utilizei esse corante aqui, que é o corante Bordeaux da Arcolor, porém eu utilizei bem pouquinho para chegar nessa tonalidade. Aí eu fiz um movimento de rosetas invertidas aqui em cima, coloquei umas pérolas e ficou bem bonito. Aí para o pessoal que me pergunta o valor desse bolo, esse bolo eu vendi no valor de R$95, que ele é um bolo que vai dar entre 2 kg, 2,5 kg. É R$90 do bolo, mais 5 do topper que vocês estão vendo aí. Aí, pessoal, como eu falei, o topper eu mesmo que faço. E mais uma coisa também que o pessoal sempre me pergunta, se eu entrego o bolo, depende muito do cliente. Esse bolo vai ser entregue, então é R$95 do bolo, mais os R$10 da entrega por causa do local, que é R$10 a entrega. Aí, gente, vai ficar no valor então de R$105. Esse é o bolo, gente.
Dá uma nota aí de 0 a 10, que eu quero saber quanto que você daria para esse bolo. E comenta se você já fez bolo com esse tema. Esse tema é a primeira vez que eu estou fazendo, mas vejo que tem bastante gente que faz bastante. Então comenta se você já fez, se você nunca fez ainda, ou tem alguma encomenda para fazer. Comenta aí. Aqui ó pessoal, mais um bolo decorado, e esse bolo é um bolo de 1 kg. Ele está sendo feito na forma aro 15 por 10. Porém, ele passou do nível da forma. Ele está com uns 13 de altura agora, ó. Depois de decorado. Vocês podem olhar que ele está bem alto, bem bonito mesmo. Aí, para mim fazer esse bolo, eu utilizei uma espátula de textura na lateral para fazer esse efeito. E para fazer essas rosetas, eu utilizei o bico 1M da Wilton. Aqui eu fiz umas pitanguinhas. A pitanga é bem facinho de fazer. Você apenas pressiona e puxa. E entre cada pitanguinha, lembrando que a pitanga eu fiz com o bico 4B da Wilton, eu coloquei uma pérola. Então olha que bonito que ficou. Aí coloquei aqui parabéns Elô, que a cliente tinha pedido, e esse é o bolo. E aí para o pessoal que sempre me pergunta sobre o valor do bolo, eu vendi esse bolo no valor de R$50, porém como eu sempre falo para vocês, o valor pode variar de região para região. Porque às vezes você paga um pouco mais barato nos ingredientes, mais caro, então tudo isso varia, gente. Então esse é o bolo. Comenta aí, quanto que você vende um bolo na sua região, um bolo de 1 kg ou um aro 15? Comenta aí que eu quero saber. Então pessoal, o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, fiz um vídeo com muito carinho mesmo, muito obrigado a todos que acompanharam até o começo, um beijo para todos vocês aí que acompanham o meu canal, um beijo para minha irmã que sempre acompanha os vídeos do canal, então até o próximo vídeo, fique com Deus e tchau, tchau!